iremos dar continuidade à videoaula sobre o ciclo das relações patógeno-hospedeiro. Na primeira parte dessa videoaula, estudamos sobrevivência e disseminação. E nesta videoaula agora, que é a segunda parte, iremos estudar sobre a infecção, a colonização e a reprodução. O que seria o período de infecção no ciclo das relações patógeno-hospedeiro? É um processo que tem início lá na pré-penetração, no momento que o patógeno chega e ele começa a reconhecer a planta como hospedeira. E termina com o estabelecimento de relações parasitáveis estáveis entre o patógeno e o hospedeiro. O que seria isso? O patógeno, ele chega com seu arsenal de enzimas, o mesmo hormônio, para infectar uma planta. E o hospedeiro, ele entra com seus mecanismos de resistência. Se o hospedeiro não for resistente, o patógeno vai ser o vencedor. E aí vai se iniciar a infecção, o que a gente chama de estabelecimento das relações parasitáveis estáveis. Então, isso significa o início da infecção. Na prática, é muito difícil se precisar o início, mas isso é muito importante, porque esse momento inicial, ele é o início do reconhecimento do patógeno da planta hospedeira e o hospedeiro de outro lado se deixar ser suscetível, se deixar infectar. Então, para alguns autores, o termo infecção também englobaria, por exemplo, colonização. Mas para o autor do Agrius, né, que é o que é seguido pelos autores do Manual de Fitopatologia, a edição brasileira, a infecção é esse período inicial, é o período de reconhecimento, né, do hospedeiro. Esse período de infecção, ele pode ser dividido em 3 grandes períodos, subperíodos, né? O que seria o período inicial da pré-penetração, que envolve mecanismos, por exemplo, de tatismo, onde o patógeno ele movimenta direcionado para o sítio onde ele vai infectar, o sítio de ação desse patógeno. Ou de tropismo e outropismo, que seria o crescimento, não é o movimento, é o crescimento, por exemplo, da hifa de um patógeno crescendo até o sítio de ação, por exemplo, de um estômago, né? Um outro subprocesso da infecção é o período da penetração. Essa penetração desse patógeno pode ter 3 vias. Pode ser direto, o patógeno entra diretamente, ou por aberturas naturais, ou por ferimentos. Qual seria o mais fácil caminho? Por ferimento, que é um processo que ele gastaria menos energia. Por aberturas naturais, por exemplo, de um estômago, ou mesmo um nectário floral, né? E o direto seriam patógenos mais evoluídos, como a gente está vendo aí na foto, né? Do coletótron, que ele consegue penetrar diretamente, produzindo uma estrutura chamada apressório, que ajuda a apertar, né? Fazer pressão. Então, o apressório perfura uma parede celular e adentra dentro do tecido. Então, isso também, a forma, né, que um patógeno adentra numa planta, isso também é uma característica importante na questão evolutiva desse patógeno. E a terceira etapa do período de infecção é propriamente o início da doença, que a gente chama de estabelecimento das relações parasitáveis estáveis. Então, como a gente já tinha discorrido, alguns autores, eles colocam que o período de infecção pode ser, por exemplo, o período da colonização. Outros acham que é desde a deposição, a pré-penetração, a penetração, relações parasitáveis e a colonização. E diversos autores, né, eles utilizam esse termo que nós utilizamos aqui nessa aula, que é o período desde o início
da deposição, da pré-penetração, penetração e estabelecimento das relações parasitáveis estáveis. Quais seriam as vias de penetração de um patógeno? Diretamente. Quem penetra diretamente? Por exemplo, fungos ou nematóides. São patógenos bem evoluídos. Aberturas naturais, fungos, bactérias, vírus. E ferimento, todos os patógenos podem entrar, que é o mecanismo mais simples, né? Tanto fungos, bactérias, vírus e nematóides. Diretamente é o caminho mais complexo para um patógeno. Aqui nós estamos vendo um esquema de um patógeno, de um espóreo, de um fungo biotrófico, né? Que ele penetra diretamente. Por que é biotrófico? Porque a gente está vendo que ele produz austório, nós vamos explicar isso. Então, um esporo, ou chamado conídeo, ele chega na superfície de uma planta, ele emite um tubo germinativo, como nós estamos vendo aí na foto. Ele produz uma estrutura na ponta, que é o apressório, que tem a ver com pressão. É uma estrutura da própria tubo germinativo que acumula melanina na ponta. E ajuda a perfurar o tecido vegetal. Parece uma coisa simples, mas há um gasto energético muito grande, há uma pressão nisso. Adentrando o tecido vegetal, a célula, quando ele é um patógeno biotrófico, ele produz uma estrutura chamada austório, como a gente está vendo aí. O austório é uma estrutura que ajuda na absorção de nutrientes e é como se a gente colocasse um canudinho na planta, né? Ele consegue roubar o alimento ali sem matar propriamente a planta. É o que a gente chama de parasitismo refreado. Então, a penetração direta, né, não acontece por todos os patógenos. No caso aí dos fungos, né, eles gastam uma energia muito mais, uma coisa muito mais evoluída desse patógeno. Esse gasto energético é maior. Então, o que a gente coloca? Nem todos os patógenos têm essa forma de penetração na planta. Os que entram por aberturas naturais, né, eles utilizam portas como os estômatos, hidatódios, que são gotículas, como nós estamos vendo na foto aí da folha, né, gotículas que tem na ponta de folhas, né, os nectários florais, e são as portas de entrada mais comuns, né, dos patógenos. Então, quando a gente vai comparar, esses seriam patógenos que têm média evolução aí na questão da patogênese. Aqui nós estamos mostrando uma ferrugem, né, o esporo de uma ferrugem do feijão, produzindo o tubo germinativo e chegando até um estômato, né, aguardando ali o momento do estômato aberto. Outra via de penetração que a gente falou que é mais simples é quando a planta tem um ferimento. Esse ferimento pode ser feito por um instrumento de corte, poda, um inseto ou mesmo um espinho. São diversas formas. Essa é a via mais simples de um fitopatógeno adentrar numa planta. Agora vamos falar sobre o período da colonização. A colonização se dá dentro da planta. Vencendo esse primeiro período de infecção, que é o período de reconhecimento, a planta ela tem que ser distribuída, o patógeno dele tem que ser distribuído na planta hospedeira para ele se alimentar. Então, a colonização nada mais do que é a distribuição do patógeno. E essa invasão, que pode ter acontecido de forma subcuticular, superfície, intracelular, intercelular ou xilema, vai ser uma característica de cada fitopatógeno, como ele acontece, né? Ele adentra na planta e se estabelece ali. Essa aqui é uma foto de um patógeno muito comum em mamão, que causa comumente doença chamada de varíola. É o fungo Aspergillus caricae. Ele tem um esporo que ele se estabelece na superfície
tanto da folha como dos frutos. Se a gente observa aí na figura C, é um corte histológico do patógeno, ele está na parte subcuticular ali, afetando, né, essa planta. Então, esses estudos de como o patógeno adentra, né, e coloniza, eles são muito importantes até para as medidas de manejo posterior, para tentar frear a ocorrência desse patógeno. Então, essa colonização, ela pode ser só superficial, subcuticular, pode ser intracelular, que seria entre os espaços celulares, né? Interno, que chama intercelular, dentro da célula, ou mesmo no vaso condutor, por exemplo, nos xilemas. É importante conhecer essa forma de colonização, por exemplo, os patógenos ditos biotróficos, como eles dependem da planta viva, não é vantagem para um patógeno biotrófico matar uma planta. Então, eles evoluíram o que a gente chama de patogênese refreada. Então, eles obtêm os nutrientes e se reproduzem somente de células vivas. Então, eles lançam mão de estruturas como os austórios, como a gente tinha explicado, né? Um esporo, por exemplo, de uma ferrugem, ele pode adentrar pelo tubo germinativo, apressório, e dentro da célula vegetal, ele produzir austórios. Os austórios são estruturas que ajudam não matar de imediato a célula vegetal, mas absorver o nutriente da planta, como a gente está vendo nesses dois desenhos, né, esquemáticos dos austórios produzidos internamente nas células vegetais. E os patógenos necrotróficos? Esses são patógenos altamente agressivos. Eles não têm um parasitismo refreado, pelo contrário, eles são menos evoluídos, então eles querem se alimentar da planta e eles não têm interesse de manter a planta viva. Então eles entram com um arsenal de enzimas, de toxinas, e eles vão matando as células e se alimentando, obtendo nutriente e se reproduzindo. Então, a gente está vendo aqui uma foto, né, de um patógeno, por exemplo, atacando uma folha de fumo, né? A esclerotina esclerotióide, que a gente já tinha falado. Ele é um patógeno altamente necrotrófico, ele chega dilacerando o tecido. Então, são patógenos menos evoluídos aí na questão da patogênese. E nós temos um grupo de patógenos que são mediamente, eles chamados hemibiotróficos. Quem são esses patógenos? Eles atacam as células vivas, eles vão enfraquecendo as células. Porém, ao desenvolvimento da doença, eles matam esse tecido. Então, nós podemos observar aí nessas duas folhas um crescimento amarelado em torno de uma lesão. Essa lesão escura, necrótica, é uma lesão de morte. Então, o patógeno ele vai invadindo a planta inicialmente com pontos, ele vai enfraquecendo, lançando, por exemplo, toxinas, que a planta vai ficando amarela em volta, e à medida que a planta vai morrendo, vai ficando áreas necróticas, cada vez maior. Então, um patógeno hemibiotrófico, ele tem essa sutileza de ter uma parte dele que ele precisa da célula viva e, posteriormente, ele mata a planta. Mata o tecido vegetal. Outro critério importante de estudar na colonização é observar se aquele patógeno ele tem uma distribuição localizada ou uma distribuição sistêmica. Localizada, por exemplo, é como essa mancha foliar da foto aí à nossa direita, no alto, né? O patógeno, ele só tem aquela distribuição ali, naquele local. Ou sistêmico, por exemplo, quando o patógeno consegue entrar na planta e adentrar nos vasos condutores da planta e se distribuir na planta como um todo. Muitas doenças viróticas têm essa distribuição sistêmica, a planta ela é tomada totalmente pelo vírus. Então, a localizada é muito típico dessas manchas, né? Aqui a gente está observando um esquema de como um patógeno se distribui, por exemplo, na cutícula de uma planta
e vai mantendo ali, né, regional. E nós temos aqui um exemplo de uma doença que ataca os citros, que é a verrugose dos citros, um fungo chamado Eusinoe falcetti. Ele é um patógeno que ele fica sobre a superfície do fruto, né? É muito comum nesse limão, esse limãozinho capeta que o pessoal vê, né? Que fica bem áspero. E se a gente fizer cortes histológicos, a gente vai observar que esse patógeno ele fica somente na superfície, ele tem uma distribuição localizada. Já a distribuição sistêmica é, por exemplo, doenças viróticas. Aqui nós estamos vendo um esquema como se dá essa distribuição sistêmica. Um vírus, por exemplo, ele entra às vezes numa planta através de um inseto. Esse inseto, ele adentra ali, né, coloca o vírus na planta e inicialmente o vírus ele tem uma distribuição localizada, ele vai passando de célula a célula até ele chegar no vaso condutor. Quando ele chega no vaso condutor, ele vai ter um movimento descendente aí após 4 dias e depois aos 8 dias, 5 dias, 10 dias, ele vai ter um movimento ascendente. Por quê? Primeiro ele entra via xilema e depois via floema. E ele vai sendo distribuído ao longo do tempo até ele ter uma distribuição sistêmica. Qual a importância de entendermos isso? Para que as medidas de manejo, elas têm que saber se esse patógeno ele tem uma distribuição localizada ou mesmo ser distribuído em toda a planta. O último mecanismo do ciclo, né, das relações patógeno-hospedeira, a última etapa, seria o da reprodução. Para que existe a reprodução? Para garantir novos indivíduos, novos propágulos do patógeno. Esse momento, ele antecede da disseminação, por exemplo, que se dá nos ciclos secundários. Ou mesmo, quando finaliza a colonização, para que o patógeno garanta novos propágulos, para que ele possa, por exemplo, ser mantido no período da sobrevivência. Então, há, neste momento, um aumento considerável desses propágulos, igual nós estamos vendo aí no míldio causado pela Brumeria graminis em plantas como o trigo, por exemplo, né? Esses esporos que a gente está vendo aí, eles são liberados e dispersos e vão garantir ciclos secundários dessa doença. Então, a reprodução, o local da reprodução é muito importante. Tem patógenos que eles se reproduzem, por exemplo, no interior do hospedeiro, como o vírus, os fungos, as bactérias, e tem outros que só superficialmente, como fungos e bactérias. Então, a gente entender o local onde se dá essa reprodução também vai ser muito importante na adoção de medidas de manejo. Tem diversos fatores que podem influenciar as condições, por exemplo, a produção de novos propágulos. Por exemplo, períodos de molhamento foliar, a umidade sobre a folha, tempo que a folha fica úmida, com água livre. A umidade relativa, às vezes, do ar, também é importante. A temperatura, o que a gente chama de as temperaturas máximas e mínimas, o que a gente chama de janela de infecção, importante. A quantidade de luz, o estado nutricional, tudo isso vai influenciar se o patógeno vai ter mais ou menos propágulos. Essa doença que a gente está observando aí é um oídio, possivelmente em soja. Esse é um tipo de patógeno que ele precisa da umidade relativa do ar mais seco, né? Como a gente está vendo aí esses tempos atrás. Quanto menos umidade tiver no ar, mais esporos desse fungo é produzido. Então, quando se aumenta o molhamento foliar ou mesmo com chuva, há uma inibição da produção desses esporos. E isso é muito importante a gente conhecer para que a gente possa suprimir, por exemplo, uma doença que ocorre dentro de uma estufa, né, em um ambiente mais seco, é muito comum o oídio. Então, por isso que as estufas, muitas vezes, elas não podem ter só irrigação por gotejo localizada nas plantas que estão ali.
mas também aspersão, porque a umidade relativa alta ou mesmo o molhamento que se dá em cima das folhas podem suprimir a ocorrência desse patógeno. Tem fatores que são interessantes de se conhecer, ou definições. Por exemplo, o período de incubação e o período de latência. O que seria o período de incubação? É o período que se dá entre o período que inocula, onde o patógeno chega à planta, até o desenvolvimento de sintomas, né? Então, sintomas não quer dizer que tem propágulos do fungo. Seria só sintomas, uma mancha, né? Uma mancha, às vezes, você tem ali, o fungo não está esporulando. Então, o período de incubação é o período que você inocula, que você coloca o patógeno até apresentar o primeiro sintoma. E uma outra definição é o período de latência. É um pouco parecido, só que é o período entre a inoculação e o surgimento das estruturas reprodutivas do patógeno, que seria o período propriamente dito da reprodução, onde se vê não só a mancha, mas você vê, por exemplo, a estrutura do patógeno. Então, é muito importante se conhecer isso quando, por exemplo, você vai estudar a questão de um programa de melhoramento. Quanto menor um tempo entre a inoculação, a apresentação de sintomas ou mesmo da estrutura reprodutiva, um patógeno ele é muito mais agressivo, muito mais rápido. Quando esse período é mais longo, esse patógeno eles têm uma condição dele se perpetuar muito menor. Então, uma cultivar, por exemplo, quando você compara uma cultivar com uma outra, um programa de melhoramento genético, mesmo dentro de uma doença, se ele aumenta o período de incubação ou o período de latência, já é um período, uma questão de predispor a selecionar aquela cultivar como mais resistente, pelo atraso desses ciclos secundários que possam acontecer. Também a gente pode perceber que esses períodos eles são variáveis de acordo com os patógenos. Por exemplo, a Phytophthora infestans, aquela doença lá que nós estamos vendo aí no meio da nossa foto, foi que causou aquela doença lá na Europa, em 1845, que causou um dano muito grande de mortes, principalmente na Irlanda, né? Ela é uma doença muito agressiva, porque em 4 dias se tem um novo ciclo da doença, da Phytophthora infestans, né? Batata. Já essa doença que está ilustrada aqui em cana-de-açúcar, que causa esse chicote, que é o carvão da cana-de-açúcar, causado pelo um patógeno, o fungo chamado Xylogo staminia, para se estabelecer, né, novos propagos nesse período de latência, leva 3 meses. Então, é muito mais lento, né, o desenvolvimento de uma doença de carvão em cana do que na Phytophthora infestans em batata. Foi isso que causou aquele estrago econômico, socioeconômico lá na Europa, quando nesse momento havia um total desconhecimento, né, da doença e dos agentes causais em plantas. Então, para a gente finalizar, aí podemos observar o que seria essas definições, né, de período de latência e o período de incubação. Nós estamos vendo aqui um desenho esquemático de uma ferrugem, como ela infecta uma planta. Então, o esporo está em desenho marrom, ali inicialmente, ele produz um tubo germinativo. Esse tubo germinativo ele produz uma estrutura na ponta para adentrar o tecido vegetal chamado apressório. Ele adentra o tecido vegetal, como ele é um patógeno biotrófico, ele produz primeiro ele caminha entre células e depois ele produz austórios para se alimentar e não matar a planta. E, subsequentemente, ele produz novos esporos, como está no esquema aí, no desenho de cor laranja. Então, o que se dá, né, no caso, para se dar um início de uma infecção, de um fungo, por exemplo, ele é disperso, por exemplo, ao vento. Ele é depositado, ele chega na planta. O fungo chegando ali na planta, ele germina,
Ele produz o que a gente chama de tubo germinativo, como nós estamos vendo. Ele produz o apressório, como a gente está vendo aí, né, para adentrar dentro do tecido vegetal. Ele penetra, ele coloniza, no caso, nos espaços intercelulares, e ele forma uma lesão. E essa lesão vai produzir novos propágulos, a esporulação. Esporulou, ele matura esses esporos, e esses esporos são liberados, e depois da liberação, há a morte da lesão. Então, os autores, eles colocam que o período de incubação seria o período da deposição até a formação da lesão, que é só o sintoma, não tem esporos. O período de latência que nós estudamos é do período da deposição, que seria o período que se inocula, até a formação de esporos. E o período infeccioso para esses autores aí, Teng e Baum, é o período da esporulação até a morte da lesão, onde a lesão está totalmente morta. E o período de infecção seria o período da germinação até a penetração, que seria o que a gente estudou, que é as relações parasitáveis estáveis. Mas por que estudar esses períodos? Porque a gente pode estudar, por exemplo, um programa de melhoramento, estudar aquela doença, se ela tem um período de incubação ou de latência mais longo, um período infeccioso. E isso vai nos ajudar a elucidar muitos caminhos para frente aí no estudo do ciclo das relações patógeno-hospedeiro. Então, para a gente finalizar, vamos exemplificar para uma doença muito importante aqui em Minas, né, que ataca uma cultura de grande importância econômica, que é o cafeeiro, é a ferrugem do cafeeiro. Esse é um patógeno biotrófico. Ele pode infectar a planta a partir desses esporos que tem essas, como se fossem espinhozinhos, os uredósporos. A gente chama essa estrutura de equínulas, que ajuda na dispersão pelo vento. Esses esporos, eles entram na planta via estômago. Como ele é um patógeno biotrófico, ele vai crescer dentro da planta nos espaços intercelulares, porque ele não é vantajoso para ele matar a planta. Então, ele vai crescendo entre esses espaços entre células e ele emite austórios. Os austórios vão ajudar no que a gente chama de parasitismo refreado, se alimentar sem, entretanto, matar a planta. Depois de um tempo, vai produzir, a partir dessa mancha, pústulas com os uredósporos. E esses uredósporos, eles podem voltar a infectar ou, em determinado momento, produzir teliósporos. E esses teliósporos produzir a estrutura sexuada, que é os basidiósporos, que ainda acredita-se que acontece num hospedeiro suscetível. Então, ao conhecer o ciclo de uma ferrugem, a gente entende, por exemplo, que ela entra via estômago. Então, ao se aplicar um fungicida ou algum agente de controle biológico, alguma cauda, será importante que se estabeleça um filme, né, uma cobertura bem na superfície da folha, tanto na fase abaxial e adaxial, para que esses estômatos sejam cobertos, né? Ou que temos cultivares que tenham resistência para essa doença. Ou que se essa doença ela precisa de água livre sobre a folha para infectar, por exemplo, se reduza a quantidade de água irrigada ou mesmo se façam podas para que mais ar entre, areje e possa diminuir a ocorrência dessa doença. Então, para vocês entenderem como que é importante a gente estudar um ciclo da relação patógeno-hospedeiro, encontrar a forma que esses patógenos sobrevivem, como eles disseminam, como eles infectam, como eles colonizam e reproduzem novos propágulos. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo ministrado até então sobre o ciclo das relações patógeno-hospedeiro. Eu sou a professora Leila, da UFSJ, Sete Lagoas, e ministro a disciplina de fitopatologia.